Centro São Rafael, ele nasce a partir da cura que Deus me deu. Né? O processo que eu fui fazendo de cura do lúpus, né, que foi um processo muito difícil, que eu digo assim, eu narro como segunda visita da morte na minha vida. Mas o lúpus não tem cura. O lúpus não tem cura, exatamente. Mas o senhor resolveu mudar mudar a rota. Mas vamos lá, como que foi? Olha, quando nós tivemos essa bênção do bispo, né, para começar a comunidade de vida, a gente estava assim num momento maravilhoso da comunidade, era o sonho da minha vida, era poder largar tudo, servir a Deus. Quando a gente está vivendo um ano de comunidade de vida, eu comecei a adoecer. Aí comecei a ter desmaios, comecei a ter vários tipos de sintomas, não conseguia comer, emagreci muito, comecei a perder o cabelo. E aí começou aquela luta, vai um médico, vai outro, vai um médico, vai outro. Comecei a ter problema de vista, problema de audição, problema muscular, problema isso, problema aquilo. Muitas contraturas musculares e nenhum médico descobria. Foi o primeiro ano só de adoecimento. Né? No segundo ano, os médicos já começaram assim, acho que você tem alguma coisa, vá para um reumatologista. Custou muito, porque a gente não conhecia muito essa especialidade médica, né? Não sabia nem por que procurava, porque assim, tá com dor de estômago, vai para cá, tá com dor aqui, vai para lá. Então, muitos médicos diferentes, até que alguém disse, vá num reumatologista. Aí eu fui, e aí começou uma loucura de exames, até diagnosticarem o lúpus. Até diagnosticar, eu tive que escutar uma frase muito difícil, que foi, você vai ter que piorar um pouquinho mais para fechar o diagnóstico. Imagina, você já está há 1 ano e meio adoecida, desesperada por saber o que é que você tem. Porque eu estava aqui e, de repente, eu desmaiava. E voltava. Eu estava bem, de repente, eu não conseguia mexer o pé. Eu estava bem, de repente, não mexia a cabeça. Eu estava, sabe, eram coisas assim, muito repentinas. Isso era muito angustiante, né? Não saber o que você tem. Quando eu começo realmente, quando ela diz, você vai ter que piorar um pouquinho, nesse momento eu já estou descendo a ladeira. Mesmo aí eu comecei a ter graves problemas, já de visão, problemas de audição. Aí eu já tinha uma perda considerável de cabelo. Eu comecei a ter hemorragias, muitas feridas no corpo todo, vasculite. Já comecei a ter muita dificuldade para comer, para me alimentar, feridas no nariz. Então aí começa assim, sabe, convulsões, a coisa fica bem complexa. Eu entrei num tratamento assim muito pesado, né? Já era morfina, porque a dor era muito intensa. Eu tive acometimento no intestino, estômago, fígado, pâncreas, baço. Então foi uma coisa assim, era remédio para tudo. Já estava tomando uma bateria de 44 comprimidos por dia. Caramba. Comecei a fazer pulsoterapia, né, que é como uma quimioterapia, só com corticoide. Você ia para lá. E ali eu explodi, eu não inchei, não, eu explodi. Eu pesava 44, fui para 84 em 1 mês. Assim, então, eu fiquei muito deformada, muito inchada. Tudo começou a ficar muito mais difícil para mim. E aí, nesse caminho, uma médica me levou a um retiro com Dom Cipriano Chagas, sobre o poder do sangue de Jesus. E quando eu comecei a ouvir aquele mongezinho, né, falando do poder do sangue de Jesus, um retiro assim, ele sentadinho numa mesa, falando suave, e eu imagino, eu estava com um monte de remédio, relaxante muscular, aquela coisa que dava um sono, mas aquilo ali me chamou tanta atenção. Ele dizia, o sangue de Jesus é o mais poderoso remédio. Quando eu ouvi, eu disse, meu Deus, esse é o remédio que me faltava. Eu nunca tinha escutado, tantos anos de igreja, eu nunca tinha ouvido uma palestra, um retiro inteiro só sobre o sangue de Jesus, o poder de clamar o sangue de Jesus. E ali eu comecei a clamar o sangue de Jesus, isso virou um hábito na minha vida, era o meu remédio diário. E nesse retiro, no final do retiro, ele chamou uma senhora na missa para ela dar um testemunho. Quando eu ouvi o testemunho dessa mulher, ela tinha leucemia e ela ia para a fila da comunhão, depois de ter feito o retiro com ele, ela ia para a fila da comunhão dizendo, Jesus, troca o meu sangue contaminado pelo teu sangue purificado, pelo teu sangue puro. Jesus, troca. Ela ia toda missa, ela começou com missa diária e fazendo esse clamor do sangue de Jesus.
E ela recebeu um milagre. Assim, antes de fazer o transplante, ela foi fazer os exames. Ela não tinha mais nada, não tinha mais leucemia. E o mais extraordinário, tinha mudado o tipo sanguíneo dela. Caramba. Quando eu ouvi aquilo, a gente vai ficando muito morno assim, a respeito de milagres, sabe? Muito descrente a respeito de milagres. Eu hoje passo muitas situações onde as pessoas não acreditam que eu recebi um milagre. Assim, eu já passei por situações complexas de médicos assim, testando de tudo que é jeito para achar o lúpus, sabe? Então, aquilo para mim foi chocante. Eu nunca tinha visto de perto um milagre. E eu disse, Jesus, isso é possível. Eu voltei muito impactada daquele retiro. Cheguei em casa, recebi um livro, Por Suas Chagas Somos Curados, do Ney Velez. Comecei a ler um livro só de testemunho. Disse, meu Deus, isso é extraordinário. Deus faz isso. Deus faz milagre. Sabe uma coisa que... Isso existe. Essa era a pergunta na minha cabeça. Isso existe. E eu fui lendo. Aquilo virou um hábito na nossa comunidade. Toda noite a gente lia um episódio daquele livro, sabe? E clamava o sangue de Jesus. Toda noite, toda noite. Mas eu piorei, sabe? Eu piorei consideravelmente. Cheguei a usar a cadeira de roda, assim, já não conseguia. Eles tinham que me levantar, me carregar. Muitas vezes, nas horas das crises terríveis, era só eles em volta, sangue de Jesus, eu já não dormia. Ou às vezes era agarrada com Nossa Senhora ali, botava a imagem em mim, eu ficava abraçada. Eu não segurava um copo, não escovava um dente, não penteava um cabelo, não conseguia comer, não fazia mais nada sozinha. Tudo alguém tinha que fazer por mim, eu não tinha força na mão e tal. E aí os médicos chamaram, né, a comunidade para preparar a comunidade, porque ali eu já estava num caminho sem volta. E foi nesse momento, assim, né, que eu fui começando a me dar conta que eu não demoraria muito, sabe, a morrer. Eu dizia, Jesus, antes eu queria morrer, agora eu não quero mais. Agora eu não queria mais, não. Né? E eu faço uma experiência aqui muito interessante, algumas experiências, porque esse momento foi muito forte na minha vida. Primeiro foi um médico. Ele disse para mim, parece que eu estou vendo Madre Teresa na minha frente. E eu disse, ai meu Deus, imagina aquela coisa. Ele disse, a diferença de Madre Teresa para você, Madre Teresa morreu velha, você é uma egoísta, já está querendo morrer. Imagina, você tá no médico, doente, passando por tudo, você toma uma dessa, você quer morrer. Eu disse, mas eu não quero morrer. Eu não quero morrer. E eu levantei tão brava daquele consultório. Pra você ter uma noção de quão nervosa eu fiquei, que eu não me lembro quem é esse médico. Apagou de tanta raiva que eu fiquei do médico. Apagou da minha memória. Mas aquilo ficou. Eu não quero morrer. Mas será que eu quero morrer? Mas será que aquilo lá de trás, será que tem alguma relação? Será que eu ainda tenho alguma coisa inconsciente que eu quero morrer? E isso alargou, sabe, um outro momento da nossa comunidade. Alargou a minha experiência. Uma pessoa pode ter uma doença num nível desse por alguma questão emocional? Isso me chamou muita atenção. Será que eu posso querer morrer e provocar uma doença desse jeito? Isso não existe. Mas será que existe? E esse conflito me fez abrir uma outra via na minha vida. Então é que fui estudar psicossomática, hoje tenho formação em psicossomática, em neurociência. Eu fui estudar, eu fui querer entender, e ali eu fui estudar muita coisa, sabe? Mesmo adoecida, eu comecei a montar um programa de vida para mim. De terapia, de cura interior, de nutrição. Eu fui estudar tudo, o que eu tinha que comer, o que eu tinha que fazer, o que a gente pode pensar e que pode provocar e tal. E montei um programa, um método de vida. Cheguei para a minha médica e disse a ela, eu queria fazer um teste. Eu montei o meu tratamento. Se eu já estou no final, não tem mais o que fazer, eu quero te fazer uma proposta. E eu montei um tratamento para mim. E apresentei para ela. Eu falei, só que para isso eu preciso que a senhora tire alguns remédios. Porque era muito remédio, eu não conseguia raciocinar direito, sim. Sabe? Eu não conseguia começar uma Ave Maria e terminar. Porque eu não conseguia lembrar, eu não sabia o que vinha depois. Só preciso da minha cabeça. E ali ela olhou para mim e disse, olha,
desde que você entrou aqui, eu vi que você tinha uma luz diferente. Ela não é cristã. Eu vou te apoiar. Podemos sim, podemos tirar isso. Ela falou, você só não vai aguentar de dor. Eu disse, deixa eu tentar. Eu tenho um outro projeto. E ali eu entrei com uma atividade física que eu estudei e queria me ajudar na hora das crises. Eu montei todo um programa de alimentação, todo um programa de oração e tal. E eu já tinha vivido esse momento do sangue de Jesus. Sim. E o sangue de Jesus eu começava a perceber que, quando eu clamava o sangue de Jesus, as dores diminuíam. E isso começou a ser muito chamativo. Assim. Como assim que diminui? Por que diminui? Como assim que eu consigo? Então foram muitas coisas. Assim foi Deus, né? Montando o que Ele queria com tudo aquilo. Quando a minha comunidade, nós já estávamos assim vivendo um momento diferente e tal, mas enfim, chegou o momento que os médicos disseram, como ela está tendo muitas convulsões, ela precisa, vocês já precisam pegar tudo, assim, perguntar tudo que tem para perguntar, fale tudo que tem para falar, porque pode ser que uma dessas convulsões ela não volte. E aí nós fizemos assim um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi fazer como uma despedida. Sabe? E ali eles foram, perguntaram, choramos muito. Fale as suas últimas palavras, aquela coisa muito estranha. Como fale as últimas palavras, e aí você ainda tem um dia de amanhã, mas aí você não sabe se tem, sabe aquela coisa? E, meu Deus, eu nunca imaginava passar por isso. Enfim, fizemos esse momento. Quando eles saíram, eu falei, me deixa só. Aí do lado da minha cama tinha, né, uma mesinha com a cruz, a oração do sangue de Jesus, a minha Bíblia e tudo. E ali eu rezando muito, comecei, sabe, como um filme que vai passando assim de toda a sua vida, de toda a sua história. Quando eu puxei a Bíblia, assim, com muita dificuldade, quase que empurrando, né, ela caiu assim. Quando eu vi, ela tinha caído na frase, por suas chagas somos curados, né, no versículo de 2 Pedro. E ali eu comecei a chorar muito, porque eu disse, será que Jesus quer me curar? Mas eu percebi que eu não tinha fé para aquilo. Sabe? Havia muita incredulidade. E muita coisa, sabe? Uma enxurrada de coisas na minha alma ali. Eu fui descendo, correndo pela cama, caí no chão, mas chorando. Chorando aos pés da cruz ali, chorando. Eu fui vendo curas espirituais e interiores acontecendo. Eu fui vendo coisas da minha história familiar, que já estava sendo trabalhado na minha alma ao longo do caminho ali, desse trabalho que Deus já tinha preparado. Mas que ali, naquele momento, você entendendo, não tem mais o que fazer, você vai morrer. Daqui a pouco você vai encontrar com Deus. Então, minha filha, é a sua última chance. Faz sua confissão, faz sua oração, faz tudo que você tem que fazer. E nesse momento, eu entendi coisas da minha história familiar. Eu entendi realmente o quanto essa morte, né? Como minha mãe, ela estava grávida de mim, o meu irmão morreu. Então, eu vivi uma gestação dos meus 4 meses aos 9 meses. Eu vivi de luto. Então, eu vivi um luto na barriga da minha mãe. E tem muita gente, Guto, que vive uma vida inteira em luto e não sabe o que aconteceu na sua gestação. Sabe? Então, eu já havia vivido esse processo de cura, já havia entendido, experimentado, mas eu não entendia que essa morte penetrava as células. Assim. E eu não tive só o lúpus. Ali eu fui entendendo. Eu tive vários tumores nos olhos, eu tive tumor de intestino, eu tive tumor de ovário, eu tive uma série de coisas ao longo da minha vida. Minha mãe ria e dizia assim, essa menina não pode ter uma gripe, um negócio normal. Eu não tinha uma coisa normal. Era só nível hard. Era só uma coisa assim, bora correndo, tem que tirar o ovário, bora correndo, tem que tirar isso, bora correndo, é uma cirurgia aqui, bora. Então eu vivi muito isso. Ali Deus foi me mostrando. A minha saúde estava totalmente comprometida desde o ventre. Isso estava... era profundo nas minhas células, na minha vida, na minha alma. Nada que acontece na vida de uma pessoa fica em uma área da vida só. Verdade. Ela permeia toda a história daquela pessoa. Então eu precisava ir muito mais profundo no processo de cura. Não era uma coisa leve. Era fundo, era profundo. E ali eu fui vendo, sabe, o entendimento que eu fui tendo da minha história de vida com a minha mãe. E que eu projetava para Deus. E, enfim, há um processo de cura que deu um livro, né, que é Aprenda a Lutar, que é o lançamento que a gente tem, que é um processo de cura intenso,
que eu vivi num instante de segundos, Olha. sabe? E, ao mesmo tempo, um processo de libertação de pecados. Uhum. Que eu digo para as pessoas, só tem duas coisas que te adoecem. O pecado e seus traumas. Uhum. Sabe, assim, você pode procurar qualquer remédio, qualquer médico, qualquer coisa, mas se você não tratar seus traumas e se você não limpar a sua alma de pecados, prepare-se para a próxima doença que você vai ter. Porque não existe isso, sabe? Nós somos um todo, há um todo que adoece. E começa na alma, sabe? O pecado, ele te adoece. Quando eu fui vendo os terríveis pecados da minha alma, que eu nunca havia confessado. Porque a gente não vai para um confessionário para dizer assim, eu sou hipócrita, eu sou uma incrédula, eu não acredito. Mas eu, por exemplo, eu ia para retiros de renovação, que eu via, Deus está curando isso, Deus está curando... Eu não acreditava, não. Eu levantava bem para ver se a pessoa ia levantar da cadeira mesmo, sabe? Eu rápido, na primeira, abri o olho para ver onde estava essa pessoa. Eu queria ver. Comprovar. Sabe? Eu não acreditava muito nisso. E ali eu fui percebendo, gente, eu não acredito nesse Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tem várias passagens da Bíblia que eu tenho que arrancar, porque eu não acredito. Se imporão as mãos, serão curados. Fale para essa montanha daqui para lá. E aí aquilo ali foi acontecendo na minha alma. Eu disse, meu Deus, eu estou tanto tempo contigo, mas de verdade eu não estou contigo. E eu vivi a confissão mais profunda da minha vida. E ali foi uma confissão, uma cura, sabe? Foi uma coisa que eu não consigo... Tanto é que foram 2 livros, né? Aprenda a Lutar e O Poder do Sangue de Jesus. Assim, foram 2 livros, foram 2 experiências. Porque aqui, quando eu fui pedindo perdão, chorando, é como se eu visse gotas de sangue caindo da cruz e formando ali como uma poça de sangue. E eu deitada naquele chão, naquela poça de sangue. Ali eu fui entendendo o que é ser lavada no sangue de Jesus. O que de verdade é ser lavada. E eu fui dizendo, Jesus, lava-me com teu sangue, Jesus, cura-me com teu sangue, liberta-me com teu sangue. Mas eu chorei tanto que eu dormi no chão. Olha. Eu fiquei ali pelo chão, mesmo porque eu não ia conseguir levantar, alguém ia ter que me achar no quarto caída. Só que quando eu acordei, eu me levantei, naturalmente. Fui na porta, abri a porta do quarto. Esse movimento aqui de maçaneta eu não fazia jamais. Mas eu abri a porta e eles ainda estavam no corredor, né? Os meus filhos da comunidade ainda estavam ali chorando, conversando, sei lá, pensando o que eu fazer da vida. Porque era, né, muito recente a comunidade de vida ainda. A aliança já era mais tempo, mas a vida era muito recente. E ali eu falei, gente, alguém pode ver alguma coisa para eu comer? Eu estou com fome. Imagina a moribunda, de repente, levanta e fala, eu estou com fome. Mas para mim, eu estava fazendo uma coisa super... Assim, eu disse, alguém pode ver alguma coisa para eu comer? Eu estou com fome. E eles pararam, ficaram olhando. Eu disse, eu estou com fome. Aí um deles veio e falou assim, mas o que aconteceu? Eu digo, nada, eu só estou com fome. E aí a Adriana, que é a cofundadora, me sacudiu e disse, Raquel, o que aconteceu? E aí quando eu vi a cara deles de espanto. E aquela pergunta que para mim não fazia muito sentido, mas aí eu me dei conta, por exemplo, eu levantei, eu abri a porta e eu estou com fome. Tem 2 anos que eu não sei o que é fome. E ali eu comecei a mexer a mão, eu não sentia dor. Eu me abaixei, levantei e não sentia dor. Guto, é 3, quase 4 anos de dor, 24 horas mesmo, com morfina de 4 em 4 horas. Sim. Eu não estava sentindo dor, sabe? Você se dá conta assim, peraí, eu não estou sentindo dor. E eu disse, olha, eu acho que o sangue de Jesus me curou. O sangue de Jesus me curou, e eu só conseguia dizer isso, o sangue de Jesus me curou, o sangue de Jesus me curou. E todo mundo disse, meu Deus, liga para a médica. Eu digo, não, ligar para a médica eu não vou ligar, não. Porque lúpus tem remissão. E como era muito maluco, assim, cada hora eu tinha um negócio, eu disse, vai que, né? Não ligue, não. Mas passou um dia, eu acordei ótima. Passou outro dia, eu acordei ótima. Gente, a sensação de você levantar, ir a um banheiro sozinho, escovar os seus cabelos, andar livremente, sem ninguém te segurando. Aquilo, eu estava vivendo os melhores dias da minha vida. Quando passou 5 dias, eu disse, eu vou na médica. Cheguei na médica andando, solta, livre. Quando ela olhou, eu disse, o que aconteceu?
Eu disse, senta, doutora. E aí eu comecei a narrar para ela. Disse, olha, eu tô curada. Pode pedir os exames aí que eu tô curado. O sangue de Jesus me curou. Disse, Raquel, o sangue de Jesus não tem cura. O lúpus não tem cura. E mesmo porque ela não era cristã, né? Ela disse, não, isso aí é impossível. Você entrou em remissão. Eu disse, mas doutora, olha, eu estava com problema de vista, problema de audição, problema para me mexer. Eu caí, eu me arrastei da cama, eu caí no chão, de bruço. Simplesmente, sei lá quanto tempo eu fiquei ali naquele chão. Eu me levanto como uma flexão. Abro a porta, estou vendo normalmente, estou ouvindo naturalmente, estou me mexendo naturalmente. Remissão é assim, de um minuto eu caio de um jeito, levanto o outro. Aí ela riu e disse, tá meio estranho. Eu disse, então peço os exames. Aí com muita luta ela foi e aceitou pedir os exames. Eu fiz. Foram muitos exames, muitos exames. E dali, quando eu levei os exames para ela, ela foi olhando, aquele silêncio terrível no consultório. E ela olhando, passando folha. No final, ela disse, olha, Raquel, olhando aqui seus exames, eu não consigo nem dizer que você teve lúpus. Olha só. E ali eu disse, uau, então eu estou curada. Ela disse, eu não consigo dizer que você teve lúpus. Mas vamos fazer assim, não testemunhe, não. Vamos esperar por 7 anos. Venha me ver de 3 em 3 meses. Primeiro ano fui de 3 em 3 meses, chegava lá, e aí? Ótimo. E aí? Tô ótimo. Segundo ano ela disse, venha de 6 em 6. Terceiro ano ela falou, vem agora uma vez por ano. Nossa. E aí eu já vi, aquilo virou rotina. Mas quem me viu... E você passou 7 anos indo? 7 anos. Sem poder testemunhar. Sem dizer, só quem me via. Quem me viu e quem me via disse o que aconteceu. Disse, foi o sangue de Jesus. Na nossa comunidade, nós começamos a rezar, né, a oração do sangue de Jesus, porque aquilo que eu rezava, que eu conseguia rezar na madrugada, se tornou um terço, que é o terço da vitória hoje, que nós rezamos todas as noites na nossa comunidade, online, enfim. O bispo, né, o Dom Guido, que é da Diocese de Paulo Afonso, disse, isso aí precisa ir para o mundo. Rezem. Aí nós começamos a rezar todos os eventos que tinha lá na comunidade, a gente rezava, mas não falava nada. A gente só rezava o texto da vitória. As pessoas diziam, nossa, como é forte, como é forte, como é forte. Mas a gente não dizia nada. Depois, quando eu cheguei um dia, era dia 23 de dezembro, eu cheguei lá. Aí ela disse assim, Raquel, você sabe que dia é hoje? Eu disse, sim. Ela disse, não, hoje para você é Natal. Eu vou te dar teu atestado de cura. Olha que lindo. E aquilo ali foi um momento assim extraordinário. E eu entendi, a partir de agora, eu não posso me calar. Sabe, a gente precisa... eu preciso falar do poder do sangue de Jesus. E aí a nossa comunidade se tornou assim uma das fortes missões, que é essa devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus, né? E hoje, graças a Deus, nós temos visto, com a pandemia, né, esse online chegou muito longe dessa oração, esse texto da vitória, todas as noites a gente começou a ver muitos milagres, sabe? Pelo poder do sangue de Jesus. E todos os que foram para o Centro São Rafael começaram a fazer todo o processo que eu fiz, né, se tornou, na verdade, um método. Né, um método então, de alimentação, de atividade física, de terapia ocupacional, de cura interior, de terapia. Então, tudo isso junto, né, se tornou uma experiência. E o sangue de Jesus, que está do início ao fim do dia. Rapaz, olha que coisa, hein?